A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 40 e versículo de número 6, que diz assim: Vindo José pela manhã, viu-os, e eis que estavam turbados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor: Por que tendes hoje triste o semblante? E eles responderam: Tivemos um sonho, e não há quem o possa interpretar. Disse-lhe José: Porventura não pertence a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por essa palavra. Mesmo José tendo enfrentado muitas injustiças, tendo passado por muitas coisas, aleluia, que estava com certeza, irmãos, fora do direcionamento dele para a vida dele, mas Deus estava permitindo, pelo fato de que Deus estava amadurecendo José, queria trabalhar na vida de José. Ele passou por muitas frustrações na vida dele, mas o que eu acho interessante, o que eu acho, aleluia, que a gente tem que tomar para a nossa vida e temos que aprender com ele, é que ele não deixou de servir ao Senhor. É que ele não deixou de servir com excelência. Ele disse: me conte o sonho. Por quê? Porque ele sabia que ele tinha o dom. Naquele momento ele tinha tudo para poder enterrar o seu dom. Estava passando por muitas lutas. Aleluia. Foi vendido pelos seus irmãos, foi caluniado. Isso tudo por causa de 2 sonhos que Deus entregou para ele. Existem pessoas aqui que Deus te entregou sonhos, colocou projetos na tua mão. Porém, isso tem trazido para você muita luta, muita adversidade. Aí você diz: meu Deus, eu não sei para que eu fui colocar minha mão nesse arado, eu não sei para que eu fui colocar minha mão nesse negócio, fui sonhar, Senhor, é tanta luta que eu tenho passado, e o Senhor está dizendo para você: ei, eu sou o Senhor da tua vida, eu sou o Senhor da tua casa, eu sou o Senhor da tua família, e quando eu estou no controle, nada nem ninguém pode impedir os meus planos. Deus nos ensina aqui através da história de José, que nós não devemos desistir do ministério, do chamado, daquilo que Deus tem conosco, por mais que estejamos passando por muitas lutas, pois a palavra de Deus vai encontrar cumprimento. Vai chegar uma hora, vai chegar um momento que as coisas que Deus te falou vai se cumprir, sim, aleluia, mas você precisa estar preparado. E as frustrações que nos preparam, as lutas que nos preparam, aleluia, os levantes, as perseguições, é isso que nos prepara. Foi isso que preparou José para sentar na cadeira de governador. Mas José não deixou o seu dom, José não deixou o nosso Deus por isso, porque estava passando por muitas lutas. Não, a Bíblia diz que ele disse: a interpretação pertence a Deus, me contem. E a Bíblia diz que eles contaram, e assim sucedeu conforme a interpretação que Deus havia entregue para José. E a Bíblia diz que 2 anos depois o copeiro se lembra de José, ou seja, o bem que ele estava fazendo naquele dia, ele não tinha noção que seria o bem que levaria ele ao palácio. Talvez você está fazendo bem para algumas pessoas e você diz: eu não vejo recompensa, ó. Aleluia. Pois é, deixa eu te dizer uma coisa: José, ele só colheu, ele só foi recompensado 2 anos depois. Nós queremos ver a recompensa no momento e na hora. Deixa eu te dizer uma coisa: quem te recompensa é Deus. Quando você fizer algo para alguém que alguém não reconhecer, não se importe, não se preocupe. Sabe por quê? Porque é Deus que te recompensa, é Deus que traz o galardão sobre a tua vida, é Deus que te dá paz, é Deus que te dá refrigério, é Deus que te sustenta, é Deus que te alimenta, é Deus que te dá saúde. Então você tem que fazer para o Senhor e não como para os homens. Aleluia. Foi isso que José fez. José pediu: lembra-te de mim, mas a Bíblia diz que somente 2 anos depois que ele lembrou, mas Deus assim designou aquele tempo para que José fosse lembrado, para que José fosse tirado da prisão. Deus está dizendo: o tempo determinado para você sair dessa luta está chegando. É por isso que você não pode desistir, é por isso que você não pode retroceder. Tudo que você está passando aí faz parte de um propósito. Existia um propósito para amadurecimento. Deus não assentaria um menino no governo, Deus não assentaria um menino para governar o Egito. Por quê? Porque ele não teria experiência, ele não ia saber para onde ia nem para onde vinha, mas com aquela experiência que ele viveu, mesmo sendo um lado negativo, olhando com os olhos carnais, mas um lado espiritual, era uma experiência positiva, porque ele foi vendido, ele foi caluniado, ele saiu da casa de seu pai. Mas tudo isso para um processo de amadurecimento. José amadureceu, não deixou o nosso Deus, e nos deixa uma grande lição. A gente não deve deixar o nosso Deus por luta nenhuma que estamos passando, pois ele é fiel e daqui a pouco ele vai te honrar. Mas o Senhor está dizendo: tudo que você está vivendo faz parte de um propósito. Continue fazendo bem, pois daqui a pouco você vai colher. Que Deus te abençoe.